Bom dia, hoje é 27 de abril, vamos estudar ciências, vamos utilizar somente o livro hoje, páginas 138, 139, 140 e 141. Vamos abrir primeiramente na página 138. Vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Vamos ler o texto primeiramente. Os materiais podem ser encontrados em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, os materiais têm forma definida, não importando onde estão. No estado líquido, os materiais não têm forma definida, eles mudam de forma de acordo com o recipiente que estão colocados. Em geral, eles ficam na parte inferior do recipiente. Recipiente é a vasilha, o potinho, é o copo, é onde está o líquido, tá? No estado gasoso, os materiais adquirem o formato do recipiente em questão e preenche completamente o espaço disponível. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, ó, um menininho segurando um balão. Esse balão, para ele ficar flutuando aqui, ele tem gás dentro. E os gases preenchem, né, o balão. O gás está adquirindo o formato do balão enquanto ele está lá. Mas se furar, o gás vai se espalhar pelo ambiente. Ele não vai ficar em lugar nenhum. Ele some pelo ambiente, pelo ar, tá bom? E aqui deram um outro exemplo de líquido, ó. Uma jarra com líquido. E ele está colocando suco para a menininha. Notem aqui que o líquido, ele toma a forma da jarra, tá vendo? A gente enxerga ele no formato da jarra. E se colocar no copo, vai ficar no formato do copo, certo? Então aqui, os líquidos, como os sucos, mudam de forma de acordo com o recipiente que estão colocados. Foi exatamente isso que eu falei agora. E os sólidos, como as frutas, por exemplo, mantêm o formato em qualquer recipiente. Então, uma banana, se você colocou dentro da cesta, ela não vai pegar o formato da cesta. Ela vai continuar sendo no formato de banana. A maçã, a laranja, tudo que é sólido vai continuar no formato em que ela é. Aqui do lado eu coloquei para vocês um outro exemplo aqui para a gente reforçar. A água, por exemplo, ela pode ficar nos 3 estados. O que determina o estado é a proximidade das partículas, né? A gente tem as partículas aqui, ó. Tá vendo? O sólido, as partículas são muito próximas. Por isso que ele tem uma forma fixa. O gelo, ele foi colocado na forminha de gelo e ele adquiriu a forma de gelo. E agora ele é um gelo sólido, né? O gelo mesmo, ele é um sólido. A água também ela pode ser líquido. Nesse caso, as moléculas são um pouquinho mais afastadas do que quando estava em sólido, né? Então ele possui a forma variada, que é do recipiente. Tá vendo aqui? Ó, a gente tá vendo que ele tem a forma do copo. Se colocar na jarra, vai ficar com a forma da jarra. Se colocar numa garrafa, o líquido vai adquirir a forma da garrafa, certo? E aqui gasoso, onde as partículas são mais espaçadas, né? Elas não têm forma e nem volume constante, né? Se ela tiver, olha, as moléculas estão bem longe umas das outras, enquanto no sólido está bem próximo e aqui está um pouquinho próximo e aqui já não, tá bom? Aí é o estado gasoso. Vamos ver um vídeo para vocês entenderem melhor como é. Smile and Learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo?
Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Viram? Agora que você aprendeu sobre os estados da matéria, vamos lá para a página 139 para fazer a atividade. Aqui tem a atividade número 13, que está pedindo para observar as imagens e completar as frases corretamente. Então, está aqui. O ar que está dentro da bola está em qual estado? A gente já aprendeu. O ar, ele é sólido, ele é líquido ou ele é gasoso? Escreve aqui. O suco de laranja está em qual estado? Líquido, sólido ou gasoso? São 3 estados. Então, você vai preencher de acordo com cada item, cada objeto. A casquinha do sorvete está em qual estado? Vamos escrever aqui, tá bom? Indique o estado físico de cada item na imagem a seguir. Aqui, a gente tem o ar. Que estado que o ar está? Depois, a gente tem a água do mar. E depois, a areia da praia. Mesma coisa. Vamos indicar o que é líquido, o que é gasoso e o que é sólido, tá bom? Atividade 15. Alguns líquidos escorrem mais facilmente que outros. Ordene de 1 a 3 as imagens do líquido que escorrem mais facilmente para os que escorrem menos facilmente. Então, vamos colocar número no quadradinho. O número 1 para o líquido que escorre com mais facilidade. Depois o 2, que escorre com um pouco menos de facilidade. E o 3, que é o líquido que escorre menos ainda facilidade, tá bom? Nós temos aqui óleo, água e uma calda de chocolate. Pensa aí, qual que escorre mais fácil, tá bom? E vai colocando na ordem. Depois, nós temos a página 140, né? Onde nós vamos ver a característica de alguns materiais. Cada material tem característica própria e é importante conhecer as características desses materiais para a gente usar de forma adequada. Por exemplo, o papel pode ser dobrado e amassado. A maioria dos tipos de papel se rasga com facilidade. Depois, nós temos a madeira. Alguns tipos de madeira são bem resistentes, outros tipos podem ser cortados e esculpidos com mais facilidade, né, para fazer algumas peças, brinquedos, móveis. Tudo isso a gente usa para fazer madeira. O vidro é frágil e se quebra com facilidade. Ele é um material transparente, ou seja, é possível enxergar através dele. Aqui eles deram o exemplo do vidro sendo utilizado no óculos, né? Então, se ele cair no chão, se alguém pisar em cima, ele vai se quebrar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o vidro e procurar não manusear vidro, tá bom? O vidro também pode ser utilizado para fazer várias coisas. Pote, o vidro da janela. A gente usa vidro em vários locais. Vidro de perfume, muitas outras coisas, né? Aí, depois aqui a gente tem um copinho de plástico. Alguns tipos de plástico são flexíveis e podem ser dobrados e amassados. Outros tipos podem ser bastante resistentes. Esses são os plásticos, né? Um tipo de plástico flexível, tá? Mas tem aqueles mais durinhos, né?
pote de sorvete, da escova de dente, de várias outras coisas. E o plástico a gente tem que tentar usar com cautela, porque ele polui muito o ambiente e ele demora muito para se degradar na natureza, né? Ele é útil para a gente, é bem prático, mas a gente tem que pensar sobre o uso dele, porque a gente gera muita poluição, né? E como ele demora muito para se degradar, pra, digamos assim, para apodrecer e deixar de existir, ele fica poluindo o ambiente, tá bom? Então a gente tem que usar porque a gente precisa, mas use com cuidado, tá bom? Pra gente não prejudicar a natureza. O granito é um material duro, por isso é difícil deformá-lo. Pedras, né? A gente pode bater lá com força que não consegue quebrar, a pedra é muito resistente, né? E ela também é utilizada para fazer várias coisas. O metal é resistente. Alguns metais não se quebram nem se deformam com facilidade. Aí ele deu o exemplo da corrente aqui. Se a gente também bater é igual pedra, bate é muito forte e ele não quebra. Também usamos para fazer várias coisas, né? No ambiente, metal, ferro, tudo isso são materiais muito resistentes. Então a gente utiliza para o nosso carro, por exemplo, as panelas, muitas coisas mesmo. Se você olhar ao redor aí da sua casa, você vai ver várias coisas que são feitas de metal. Talvez a cadeira, né? São bem duras, bem fortes, né? Não se danifica, então é bastante utilizado para várias coisas. Depois nós temos na página 141, atividade 16. Nós vamos usar as palavras do quadro, escrevendo uma característica do material de que é feito cada objeto. Então nós temos a palavra transparente, resistente e flexível. Né? Nós estudamos na página anterior os tipos de materiais e nós falamos, né, o que é resistente, o que é flexível. Agora a gente tem que verificar essas imagens aqui e dizer o que cada uma delas é, né? Vamos para o mais fácil. Isso aqui é um pote de vidro, né? Então, dessas palavras aqui, qual eu posso utilizar para o pote de vidro? Transparente, resistente ou flexível? Pensa aí, o que ele é? Depois, vamos fazer a mesma coisa com o cadeado. Ele é transparente? Ele é resistente? Ou flexível? E aqui nós temos uma toalha, tá bom? Então, é uma palavra para cada item aqui para você utilizar, tá bom? Pensa bem o que é cada um deles e coloca a palavra embaixo. Na atividade 17, ligue as imagens dos objetos aos materiais mais adequados à sua produção. Nós temos aqui uma ponte. Do que será que ela é feita? Ela é feita de madeira, de metal ou de vidro? Aqui, carro é feito de madeira, de metal ou de vidro? Mas, na verdade, prestem atenção aqui, ó, tem uma setinha indicando que, na verdade, não é o carro. É essa parte aqui, ó, né? Então, você vai me dizer se é a madeira, se ela é metal ou se ela é vidro. E aqui embaixo nós temos uma canoa de índio. Do que será que ela é feita? Madeira, metal ou vidro? Essa é fácil, hein? Sei que vocês vão fazer muito bem. E depois a gente vai justificar o porquê cada material é mais adequado para a produção de cada objeto. Por que a ponte utilizou tal material para ser feita? Por que aqui a gente tem esse material? E aqui, por que foi utilizado esse material? Escreve e manda para mim, tá bom? Por hoje é só. Espero vocês para a aula de amanhã, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.